Fala galera! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meu nome é professor Repolho. Vamos trabalhar nesta aula a análise fisiográfica do continente africano. Sim, nosso berço da humanidade. A África está localizada predominantemente no hemisfério oriental, onde nós temos aí 97% do seu território, esse a leste, a oriente do meridiano de Greenwich e 3% a oeste do meridiano de Greenwich, na porção essa extrema ocidental africana. O continente africano é o testemunho principal da fragmentação da Pangeia, conhecido como Grande Continente Godônico. A África tem aproximadamente 34 milhões de quilômetros quadrados em seu território, sendo este dividido em 54 estados-nações. O mais recente, vamos lembrar, é a fragmentação ocorrida no estado do Sudão, após o grande conflito debelado em 2006, conhecido como Guerra de Darfur, que seccionou o Sudão em Sudão do Norte e o estado do Sudão do Sul. A África tem como principais limites geográficos, ao norte, fazer fronteira com o Mar Mediterrâneo, o antigo mar romano, o mar estabelecido como Mares Nostrum pós-guerras púnicas contra o Império Cartaginês. Vindo na posição nordeste, ele vai fazer fronteira com o continente asiático, através de dois elementos estratégicos. O primeiro, o Mar Vermelho, e o segundo, o Estreito, que possibilita a transposição das águas do Mar Vermelho para o Mediterrâneo, denominado ali através do território egípcio, tanto africano quanto asiático, na Península do Sinai, pelo Canal de Suez. Passando essa área, eu venho para mais um estreito. Ao sul do Mar Vermelho, eu vou ter a proximidade do que se denomina corno ou chifre africano, que vai compor os estados ali da Somália, vai compor o estado da Etiópia, para com a Península Arábica. Esse estreito é chamado Shat el-Manbed. Esse Shat el-Manbed é uma área estratégica porque é uma área de risco. Aproxima muitos petroleiros que ali cruzam o caminho para atingir mais rapidamente o fluxo de mercado da Europa e da América para com grupos extremistas localizados na região. Venho para a posição leste. A África faz fronteira com a bacia do Oceano Índico e no sudeste vai fazer fronteira com o Oceano Índico através de um estreito, da sua famosa ilha de Malgache, que a partir de 1926, pela imposição do colonialismo britânico, passou a se denominar Madagascar, estabelecendo ali o famoso Estreito de Madagascar. Ao extremo sul do continente africano, eu vou ter a confluência, essa da Bacia Oceânica do Índico com a Bacia Oceânica do Atlântico, através do Cabo da Boa Esperança, antigo Cabo das Tormentas, quando da época das grandes navegações lá no capitalismo comercial, no mercantilismo. Venho para a posição sudoeste, oeste. Esta vai fazer fronteira com a Bacia do Atlântico. E na posição noroeste, finalizando aí o nosso tour pelo continente africano, nós temos então a transposição essa oceânica marítima do Oceano Atlântico para o Mar Mediterrâneo, através de uma área estratégica chamada Estreito de Gibraltar. Dentro desse princípio, o continente africano também tem três divisões principais. Essas, no caso, morfoclimática, étnica, linguística. A África do Norte, conhecida pela denominação de África Branca ou Maghreb, pelas formações essa dos grandes altitudes concentrados ao extremo noroeste africano, que é a chamada Cordilheira dos Atlas. Vou ter a África abaixo do Saara, uma faixa onde eu tenho ali uma grande produtividade de alimentos que não é para os africanos. Simplesmente é a maior concentração de famintos hoje no planeta Terra. Então essa África se denomina Sahel, ou faixa da fome, que vai pegar a Costa do Diamante e coligar ao corno ou chifre africano. E abaixo dela eu vou ter a África, essa de denominação subsaariana, África Negra ou famoso Reino da Zululândia ou Zimbábue,
onde ali eu terei as famosas etnias guerreiras dos Zulus, do grande chefe Shaka Zulu, e as áreas extremas embaixo dos guerreiros Bosquiaminos e Baribags, sem contar que boa parte dos descendentes africanos que hoje estão no Brasil provieram seu berço dessa região conhecida como Costa do Ouro, que vai pegar dos Camarões para a Namíbia, passando por Angola, aonde ali nós vamos ter principalmente a etnia Bantu e mais abaixo os Xhossas. Vamos para as questões. A África é um continente que na atualidade tem despertado a atenção do mundo por diversos acontecimentos em seu processo econômico. Fatores ligados ao quadro natural, as características culturais, a colonização e a descolonização fazem da África um verdadeiro mosaico. 1. A África apresenta-se como um continente de litoral pouco recortado, o que facilitou a instalação de portos. Sim, mas não permitiu sua conquista interior. 2. A África é cortada pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer ao norte e pelo Trópico de Capricórnio. Sim, então isso vai, no caso, estabelecer o princípio climático botânico do continente. No Equador, eu teria o clima equatorial que desenvolverá o bioma da floresta equatorial do Congo. No Trópico de Câncer, a tropicalidade aliado à continentalidade me dará o bioma desértico. E no Trópico de Capricórnio, eu terei na porção voltada ao Atlântico, que seria o Ocidente, o choque térmico da corrente marítima de Benguela se chocando com o ar quente e úmido do Atlântico, fazendo com que pouca umidade chegue à costa ocidental, isso dando à Namíbia a formação do segundo deserto mais seco do mundo, conhecido como deserto do Kalahari ou namibiano. E também do outro lado do Índico eu terei sim grande quantidade de precipitação, o que dará a formação da grande floresta tropical índica no território africano. No elemento 3, o território africano caracteriza-se pela escassez de reserva mineral. Não procede. Riquíssimo em reservas minerais. Ouro, ferro, diamante e principalmente petróleo e carvão, onde os maiores produtores se caracterizam pelo estado da Nigéria, seguido pelo estado da Líbia, Argélia e, no caso, Angola. 4. O Magreb, região correspondente à parte norte africana, corresponde à denominação dada pelos árabes ao conjunto de tribos montanhosas situadas ao noroeste do Saara. Procede! Vamos lembrar que ali tem um dobramento moderno, chamado, turma do quê? Chamado de Atlas, Cordilheira ou Cadeia do Atlas. E o número 5. A África é relativamente pouco povoada e sua população apresenta-se desigualmente distribuída. Não procede, está falso. A África é um continente povoado, porém pouco populoso, devido à distribuição dos desertos e à má distribuição dos seus recursos hídricos. As bacias hídricas se concentram mais ao centro-sul do continente. Então, observando, a África apresenta-se como um continente de litoral pouco recortado, o que facilitou a instalação de portos. Está correta. Porém, isso não traduz na ocupação do interior africano pelos rios serem de planalto, rios de corredeza. Na proposição número 2, a África é cortada pela linha do Equador, sim, pelo Trópico de Câncer, sim, e pelo Trópico de Capricórnio, o que traduz no continente africano a sua diversidade morfoclimática. No Equador, floresta equatorial do Congo, tendo como elemento de alimentação e suporte dessa floresta a enorme bacia hidrográfica do rio Congo. No Trópico de Câncer, devido à continentalidade, o bioma desértico. Então, clima tropical continental, quente e seco, de grande amplitude térmica, calor de dia, muito frio à noite. E no Trópico de Capricórnio, nós vamos ter ali uma dualidade. Primeiro, a influência da corrente marítima, que vai gerar a mesma característica do deserto seco do Atacama no Chile. Nós vamos ter ali o deserto do Kalahari ou namibiano. Já na porção voltada para o Oceano Índico, eu terei uma floresta tropical e um clima predominantemente tropical, calor e úmido. Na proposição 3, o território africano caracteriza-se pela escassez de reservas minerais. Falso. O território africano é riquíssimo em reservas minerais,
metálicas e principalmente de carvão mineral e hidrocarboneto. Número 4. O Maghreb corresponde à denominação dada pelos árabes ao conjunto de tribos, não, ao conjunto da vegetação e as montanhas características da Cordilheira do Atlas, situado ao noroeste do deserto do Saara. Sim. E no 5, a África é relativamente pouco povoada e sua população apresenta-se desigualmente destruído. Está correto. Significa dizer que a África é um continente muito populoso, porém a sua população está mal distribuída, então ela é pouco povoada. Seria essa a tradução, turma, dessa nossa questão, uma questão importante. Espero que tenham gostado das afirmativas. De acordo com elas, marcaríamos então a proposição da letra A, se as afirmativas 1, 2 e 5 forem verdadeiras. Quero deixar um abraço a todos e até a próxima aula.